Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou Fábio Naza, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica? Não! Voltamos com mais um diário de um mago, cases relacionados à vivência apométrica, no chamado Aconteceu na Apometria. O case de hoje está diretamente ligado ao núcleo Vida Plena. Roda a vinheta. Muito bem, Diário de um Mago aconteceu na Apometria, núcleo Vida Plena. Vou aproveitar que as informações elas estão frescas aqui para a gente bater um papo sobre alguns acontecimentos de ontem, para a gente entender um pouco a dinâmica do dirigente, médium, dos trabalhadores, do núcleo Vida Plena e de outras instâncias aí da vivência na militância não é a palavra correta, mas enfim, nesse trânsito aí com a apometria. Ontem, dia de trabalho de manutenção de grupo, coloco que é importante que haja um trabalho de manutenção da equipe mensal, pelo menos, tá? Alguns grupos caberão aí uma manutenção bimestral, trimestral, mas é importante que haja um trabalho de manutenção onde não tem um roteiro fechado. Já fica a dica aí para você que vai implementar o seu trabalho apométrico ou que tem o trabalho apométrico. Não há, para alguns grupos pode haver um roteiro, mas eu aprendi usando a máxima de Pai Antônio, o copo meio cheio, meio vazio. Cada dia ou cada mês o atendimento acaba ocorrendo de uma forma, de um jeito. Às vezes uma discussão, um bate-papo, às vezes alguns contextos mais de ordem emocional, às vezes um processo meio de dinâmicas, meio de coaching, às vezes trabalhos com outros artefatos, elementos e assim por diante. Ontem nós tivemos no Núcleo Vida Plena um trabalho literal de descarrego dos médiums, única e exclusiva com a linha de esquerda da casa, com os Exus e Pombogiras e Exus Mirins. Bastante interessante para alguns que me ouvem aqui dirão: ah, mas o meu agrupamento é um agrupamento que não tem médiuns versados nesse tipo de incorporação. O Núcleo Vida Plena é um núcleo umbandista, não é? Não, o Núcleo Vida Plena é um núcleo ecumênico universalista, é um núcleo de desenvolvimento humano e espiritual. Mas eu tenho no corpo mediúnico médiuns de diversas instâncias: Candomblé, Umbanda, Kardecismo, da Wicca, médiuns independentes que não se abandeiram em nenhuma vertente, e médiuns, mesmo sendo da Umbanda, que trabalham em outras casas, que trazem aí seus dogmas, sua forma de trabalho na sua respectiva egrégora, mas que conseguem, dentro de uma máxima ensinada por Pai João, em um dos livros de Robson Pinheiro, união sem fusão, separação sem distinção, conseguem trabalhar com o ferramental mediúnico, conseguem trabalhar de uma forma diferenciada daquela a qual trabalham, né, militam, né, trabalham em seus agrupamentos. Então, me foi orientado anteontem, o trabalho foi na quarta, me foi orientado então na segunda-feira que fizéssemos esse trabalho de descarrego. Já que eu tenho essa instrumentalização no Núcleo Vida Plena, por que não usar? É a segunda ou terceira experiência tá? Nós não tínhamos o hábito, isso não é um trabalho constante. Já tivemos trabalho que foi voltado só com ervas, trabalho com mandalas, na magia do fogo, trabalhos de magnetismo, trabalhos com pedras e cristais. Então a gente aproveita a oportunidade para outras vertentes, outras egrégoras conhecerem a instrumentalização. Tivemos um trabalho mês passado, retrasado, com algumas questões da magia ligada ao Wicca, tá? A bruxaria. Então, são instrumentalizações que vão sendo utilizadas para que os médiuns, os participantes do Núcleo Vida Plena, conheçam outros ferramentais. Muitas vezes é mais do mesmo com outra nomenclatura, ou às vezes não. E
que a gente tem a oportunidade de contemplar outras egrégoras, né, do plano extrafísico e também de usar a instrumentalização do espaço. Então, dividimos o grupo em 3 salas. Alguns médiums trouxeram seus Exus e Pombogiras mirins, outros médiums trouxeram os seus guardiões Exus e em outra sala as médiums com as suas Pombogiras guardiãs, para um trabalho de passe, descarrego e uma leve orientação. Nada muito ostensivo, haja vista que não era um trabalho de consulta, e sim um trabalho de descarrego dos médios. Descarrego nada mais é, para quem não está acostumado com a nomenclatura, de drenar um pouco dessa energia densa impregnada na estrutura energética do médium, do medianeiro, porque ele acaba sendo um agente que interage com energias do encarnado, do desencarnado, do meio, do sistema a qual ele convive, e isso vai debilitando, vai impregnando na sua estrutura energética muitas vezes, e nem sempre ele dá conta sozinho da sua manutenção. Na apometria a gente aprende campo de força, outros ferramentais, mas isso às vezes é necessário de forma mais ostensiva. Foi pedido, orientado, que cada médium, caso quisesse, levasse uma instrumentalização de defesa para ser cruzada, magnetizada, um anel, um patuazinho, uma guia não magnetizada nesse contexto, caso achasse por bem, seguisse a sua intuição, apresentasse lá para a entidade e ela orientaria a forma dele cruzar, magnetizar aquele objeto, aquele amuleto de proteção. Nada obrigatório, já que nós temos um grupo universalista, ecumênico, e muitos dos médios participantes nem se acham necessários ou carregam essa crença, essa fé nesse tipo de instrumentalização. Isso é muito interessante porque mostra vários ferramentais de várias instâncias, a oportunidade do médium revisitar o seu mapa mental, reconfigurar aí, e a liberdade de ação de muitos. Então não tem a obrigatoriedade, todos terão que vir de preto, todos terão que ter guias, todos terão que ter isso ou aquilo. Médiuns não incorporantes nos arquétipos de Umbanda ficaram passivos lá ao tratamento. Alguns trabalharam, depois nós tivemos um conjunto de desincorporação, conforme o médium desincorporava, ele também passava no tratamento, até que a gente brincou de resta um, né? Sobrou uma última tarefeira incorporada que tratou o último médium e por fim foi feito aí o tratamento dela. Para finalizar aí, nós fizemos um aporte de energia para o próprio núcleo Vida Plena, formando aí uma energia de sustentação para. Eu tenho por hábito cruzar informações, tá? Então eu capto com a equipe mediúnica como é que está o andamento do núcleo Vida Plena, como é que estão as questões, brechas, necessidade de manutenção energética, reassentar alguma coisa. A gente faz o cruzamento dessas informações. Já tinha uma percepção de que estava tudo ok, mas estou voltando de férias e novo ciclo, segundo semestre de 2019 e tudo mais, por que não checar essas informações, né? Uma precaução ou uma manutenção preventiva sempre é bom. 2, 3 entidades, médios incorporados nas entidades que eu tenho uma certa confiança nesse recurso de observar o ambiente, circulou pela casa como um todo, pelos ambientes, trouxeram devolutivas para mim de que estava tudo ok. Normalmente eu faço isso com os médios na casa e, havendo dúvidas, eu levo para outras instâncias, meio que copiando aí um modus operandi de Kardec. Kardec ele triangulava em 2, 3 pontos informações. Se as informações batem, a gente valida o que os médiums trouxeram. Se as informações não batem, a gente verifica, né, aonde está a falha de percepção e tudo mais, e orienta os médiums do grupo também. Então, esse ponto também zerado na casa. E para finalizar, nós tivemos então um aporte de energia para o nosso país, independente da ideologia, da bandeira política que cada um professa lá dentro. Nós temos um aporte de energia para o nosso país. Nós estamos aí num mês de
pós-eclipse solar, que mexeu no magnetismo terrestre. Nós tivemos, estamos tendo um mês aí de virada de certas energias aí, que isso tem repercutido no campo de alguns médiums, coincidência ou não, o nosso sistema de comunicação ontem, WhatsApp, as redes sociais todas deram uma bagunçada. Acredito eu que isso tenha por trás disso algum efeito no campo magnético terrestre, que deve ter mexido aí na linha de comunicação, nos satélites planetários, nos satélites, né, de comunicação ao entorno do planeta. Tenho as minhas suspeitas, não foi resposta unânime da espiritualidade. E para finalizar, esta temática do tratamento, os aportes de energia para o Hospital Amor Verdadeiro, que é o hospital ligado à egrégora Núcleo Vida Plena, o aporte para o nosso país. Nós tivemos a comunicação, por fim, de uma entidade a qual não se identificou, mas que trouxe o contexto dentro também um pouco do mapa mental do médium, mas a mensagem muito pertinente da festa que a espiritualidade estava, pela essa união de pessoas, ideais, de propósitos, em prol de uma causa. Voltando no case anterior, sobre Mago Negro lá em Suzano, a questão que eu pontuei muito se o ego for maior que a causa, a gente tem um problema aí, e a gente tem uma demonstração prática de que a gente consegue deixar os nossos egos de lado, e lutar por uma causa, remar numa direção única, mesmo com as nossas diferenças ideológicas, políticas, sociais, religiosas e espirituais. E aí a gente tem um parênteses aqui, bastante interessante. Ontem, eu até narrei para os colegas de trabalho, estando eu no papel de direção, eu estava ontem numa bad vibe, num ponto muito reflexivo, ontem, por algumas questões em particular minhas, alguns reflexos conscienciais aí de N situações, aquele dia que se acorda, para que vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, sou digno de... E aí narrei isso, externei isso para os colegas, até alguns tinham brincado comigo, dizendo assim, você está muito sério hoje, você não está sorrindo e tal, e tal, e tal. E mesmo desconfortável com uma situação íntima, interna minha, eu coloquei isso, primeiro, para humanizar o meu papel de direção, tá? Segundo, eu brinquei ontem, missão dada é missão cumprida. Os meus problemas externos e internos, eles não podem ou não devem, na medida do possível, paralisar aquilo que deve ser feito. Então, havia um trabalho, havia uma direção a ser feita ontem, e embora eu não estivesse no meu dia de sorrindo, contente, reflexivo, introspecto, seja lá que nome que queira dar para a minha reação, eu estava lá a trabalho. Poderia haver uma necessidade de estar em casa, de ter um repouso, qualquer coisa, mas pós-férias, uma série de questões, era uma questão de reflexo interno mesmo, de reflexão consciencial e de outras coisas. Também passo em passe, converso com algumas entidades sobre algumas questões. A mensagem final ela foi muito importante, também porque há aquele incentivo, estamos no caminho certo. Aquela frase de mãe de Robson Pinheiro, Dona Everilda da Batista, ninguém disse que seria fácil, mas digo que compensaria. Então acho que é o reforço da frase que eu tenho como um mantra para mim. Mesmo nos dias de bad vibe, a gente vê no final que a gente está no caminho certo, sim, e que haverão, né, dias com esse contexto para você, médium, medianeiro, trabalhador e assim por diante. Isso faz parte, isso é humano. Uma noite razoavelmente bem dormida, mas ao deitar a cabeça no travesseiro, várias reflexões de muitas coisas, e isso é importante. Conversando até com alguns 2 colegas lá do grupo, falando, é algo do inconsciente que está vindo aí, está morrendo alguma coisa internamente teu para nascer coisas novas e tudo mais. E tem coisas que nada como uma boa noite de sono, nada como o tempo, que é o melhor remédio, e aprendendo com as situações, com os erros, tropeços, acertos, com as assertividades e não assertividades.
O que não der para elaborar sozinho, a gente leva para terapia, faz parte do meu processo, da minha caminhada, e estamos aí caminhando, aprendendo, vivendo, enfim, expandindo consciência. Muito bem, mais um case diário de um mago. Reflitam vocês, dirigentes dos seus agrupamentos aí, dessa necessidade de manutenção, dessa diversidade, da possibilidade de aprendizado, do cuidado um para com o outro. Isso reforça aí os laços. Terminamos, foi muito bonito ontem, narrado por uma médium, clara evidência mais ostensiva, lembrando também que alguns médiuns novos, estagiários, também aproveitam a oportunidade. Eu digo que é uma enxadada e 53 minhocas, porque parte para o desenvolvimento mediúnico de alguns. Então, uma médium que não tem o costume na incorporação, ela vem do eixo kardecista, na incorporação no arquétipo de Umbanda, trouxe uma pombogira, sentiu, ficou lá incorporado um tempo, sentindo energia, fazendo uma adaptação psíquica. Já me foi ensinado por um guardião Exu, as incorporações vai fazendo com que o ajuste vibratório de uma entidade para com outra facilite essa comunicabilidade. E por fim encerramos de mãos dadas, mostrando o simbólico da união, da corrente. Uma média então com a clarividência mais ostensiva disse que os feixes de energia que saíam de nós para o alto, simbolizando a bandeira do nosso país, e por certo isso sendo direcionado aí a gente diz, né, o Planalto Central, para que ajude aí no contexto sociopolítico, econômico do nosso país. Sensação de missão cumprida, gratidão, e com bad vibe ou sem bad vibe, isso teremos dias melhores, piores, mas seguimos remando em direção à libertação de consciências, esclarecimento, crescimento individual, coletivo, espiritual, emocional, afetivo, intelectual, financeiro, fisiológico e assim por diante. Deem o joinha, os likezinhos aí, compartilhem. Uma colega até reforçou comigo a importância disso para ter o engajamento. É um conteúdo que a gente coloca aí de forma livre e espontânea para que possa haver mais engajamento aí nos nossos vídeos. Gratidão a todos, beijo, beijo, beijo a todos, e logo mais outros diários de um mago, outros cases de sucesso na tratativa apométrica, nos estudos de caso, e mais conteúdo apométrico, mediúnico, medianímico e muito mais. Acessem www.fabionasa.com.br, canal Instituto Integra 7, numeral 7, Instituto Integra 7, no YouTube, Instagram, @Fabionasa, e até a próxima. Beijo, beijo, beijos.